Olá, muito boa tarde. Começa agora aqui nos estúdios da AltV em São Paulo o programa Sob Nova Direção. Sejam todos bem-vindos. Para mandar sua pergunta, basta entrar lá na nossa página do Facebook hoje ou para quem é cadastrado no site altv.com.br/chat, senão facebook.com/Sob Nova Direção. Envie sua pergunta por lá que eu estou aqui para perguntar ao nosso entrevistado de hoje, que vamos falar sobre um tema extremamente importante e que também está em discussão na Câmara dos Deputados, que é o trânsito seguro. Só que de nada vai adiantar nós temos leis mais severas enquanto o Poder Judiciário brasileiro continuar fraco, moroso e privilegiando o direito individual em face do direito coletivo. Para discorrer sobre esse assunto hoje aqui está o meu amigo André Garcia. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Excelente. Primeiro eu peço que o André, que já esteve no programa em outras oportunidades, explique quem é ele, qual projeto ele tem e depois a gente começa a entrar nesse tema tão importante. Bom, primeiro de tudo, eu sou motociclista, né? Sou advogado por formação, fiz especialização em gestão de direito de trânsito, escrevo para o setor de duas rodas já há muitos anos. Hoje eu tenho um projeto Motociclismo com Segurança que busca levar cultura de duas rodas para as pessoas, aí Brasil afora. Já fiz vários eventos em empresa e faculdade, mostrando, desmistificando a motocicleta, mostrando desde a escolha do produto até a utilização de equipamento, que capacete comprar, quais as diferenças do capacete, enfim. É uma palestra que eu busco levar tá para o uso adequado da motocicleta e evitar acidente, né? Que é o que está acontecendo muito hoje. Segundo o DPVAT, aí tá morrendo cerca de 70 motociclistas por dia no Brasil. É um número absurdo, número de guerra, né? E vamos. Esse tema aí surgiu essa semana. Vai ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Eu concordo em termos... Acredito que as entidades, né, de trânsito, que busca segurança no trânsito, tem que continuar lutando por uma legislação mais eficiente, uma legislação mais dura para aqueles que fogem à regra, né? Que agem como verdadeiros sociopatas no trânsito, dividindo o espaço público. Só que o que eu vejo é que, às vezes, o político ele vende isso como uma alternativa que vai resolver o problema. E não é bem assim. Nós temos uma legislação hoje no Brasil que, se aplicada, se ela fosse aplicada de uma forma coerente, privilegiando o direito coletivo, você conseguiria chegar num objetivo, você conseguiria dar uma segurança à sociedade. Hoje você vê o indivíduo, ele mata, né? Ele está alcoolizado, ele mata, ou ele está falando no celular e derruba um motociclista, vai embora, né? E não acontece nada, né? Eu penso que você dá a liberdade provisória, ou você deixa um indivíduo responder em liberdade um processo, quando existe dúvida na autoria do crime. Numa situação dessa que não existe dúvida, o indivíduo, não digo ficar preso em cárcere, mas o Poder Judiciário utilizar a legislação que existe e o juiz buscar uma alternativa tal que limite os direitos desse indivíduo que destruiu uma família, que matou alguém, né? Então hoje você vê lá o caso da irmã e da mãe do Rafael Baltresca, você vê o caso lá do Vitão, você vê o caso do Gari da Marginal Pinheiros. O que aconteceu com essas pessoas que mataram? Nada. Pagaram fiança, saíram e continuam desfrutando da vida normal. Agora, você tem um ordenamento jurídico onde o juiz ele poderia, sim, limitar a vida daquela pessoa. Olha, prisão domiciliar.
você vai ficar em casa, você sai de casa para trabalhar e estudar. Não tem vida social, não pode dirigir. Carteira Nacional de Habilitação é uma concessão do Estado. Não é um direito do cidadão. Ele, para ter a habilitação, ele tem que cumprir uma série de quesitos. A partir do momento que ele deixa de cumprir com isso, o Estado tem que caçar essa habilitação. O indivíduo não tem mais que dirigir. Eu tenho uma pergunta aqui já da Lúcia, aproveitando esse teu tema aí. Ela quer saber se você acha que o indivíduo tem que perder a carta de habilitação ad eterno. Se ele, claro, se matou uma pessoa embriagado, por exemplo. Em alguns casos, sim. Eu lembro que uma vez eu participei de um fórum lá o Fórum Volvo OHL de Segurança em 2011, em Brasília, e eu conversava com um psicólogo e, brincando, eu falei para ele, se fosse aplicar o teste psicológico como se deve, não teria trânsito. Porque nem todo mundo tem capacidade psíquica para ficar num trânsito parado. O cara se torna um verdadeiro animal. Né? Isso é motorista, motociclista, motorista de caminhão, motorista de ônibus. Né? Só que hoje você vê, principalmente aqueles que são profissionais, que deveriam dar exemplo, motorista de táxi, de caminhão e de ônibus, né? é onde você vê as coisas piores. Né? Recentemente teve um ônibus que passou por cima de um carro, matando 2 pessoas. E é a segunda vez que isso acontece na cidade de São Paulo, num espaço aí de 1 ano. Né? Então, o que acontece? Recentemente teve uma pauta aí da imprensa falando da questão de reciclagem, de treinamento dos motoristas de ônibus. Será que isso realmente acontece? Eu não acredito. Porque se você vê o que eles fazem no trânsito, eles jogam, eles usam é aquela história, né? A tese de quem tem mais lata vence. Né? Realmente joga o ônibus em cima. Uma vez eu estava de motocicleta, estava fazendo uma curva, o ônibus saiu totalmente da direita e veio para a faixa da esquerda, porque ele precisava fazer uma conversão. E ele me fechou. E eu deixei ele passar. Não sofreu acidente porque eu tenho uma postura preventiva e tive habilidade. Né? Quando eu coloquei a moto ao lado dele, no farol, eu olhei para cima assim como, por que você fez isso? Ele abriu a janelinha e falou, eu sou maior mesmo, sai da frente. Então, o Código de Trânsito determina que o pedestre tem preferência sobre todos os veículos, depois a bicicleta sobre todos os demais veículos, a motocicleta sobre todos os demais veículos. E você não vê isso sendo aplicado. Né? Inclusive você vê o poder público falar muito em respeite o pedestre, respeite o ciclista, e o motociclista é esquecido. Né? O motociclista hoje é o marginal da sociedade. Né? Enquanto em outros países a motocicleta é vista como solução de mobilidade urbana, aqui no Brasil a lei de mobilidade urbana nem menciona a motocicleta como alternativa de deslocamento. Né? Você vai em Milão, existe a entrada de metrô, tem bolsões, né, para você estacionar a moto ou a bicicleta para poder usar o metrô. Esses dias eu tinha um evento para ir, estava muito trânsito, pensei, vou de scooter até o metrô Butantã, deixo lá e vou até a Estação da Luz de metrô. Seria bem mais rápido e teria menos risco. Né? Eu fiquei pasmo, não existe um bolsão de estacionamento no metrô, no Butantã, que acabou de ser entregue para a sociedade. Não existe. Tive que deixar lá na rua, consegui deixar na rua e fui. Né? Então, assim, não existe nada, é tudo desordenado, totalmente desordenado. E a violência vai aumentando, e aí eu tenho essa convicção. A violência no trânsito hoje, ela está da forma que está, porque o nosso poder judiciário, ele é fraco e moroso, ele não pune. O indivíduo mata no trânsito, paga fiança e, pior, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, ele vê esse acontecimento como um mero acidente de trânsito, quando não é. Se o indivíduo matou,
tem que ser considerado como dolo eventual. Ele assumiu o risco daquilo. Não há que se falar em culpa. Houve dolo. Ele matou, ele se embriagou e matou. O indivíduo está falando no celular, ele está assumindo o risco de causar acidente. É muito fácil detectar num acidente de trânsito se o motorista estava falando no carro. Existe triangulação do sistema de telefonia. A polícia faz isso coisa de 5 minutos. Quantos... Não teve aquele crime da advogada japonesa que foi assassinada pelo... triangular o celular do assassino para saber se ele estava no local ou não? Dá para fazer isso também no trânsito. Né? Então falta vontade para investigar, falta vontade para punir, o Estado não fiscaliza, o próprio Estado não cumpre a legislação de trânsito. Então a coisa está feia. Né? Temos estádios aí padrão FIFA, né? Agora falta criar um país padrão FIFA, né? Que está longe de ser essa realidade. Ainda a gente tem um belo caminho a percorrer e tomara que esse caminho não seja tão moroso assim, porque senão muitas vidas... Você falou 70 mortes diariamente? Segundo o DPVAT, 70 mortes. Isso as que são no dia. Eu imagino que seja mais. Né? Hoje o DPVAT fala que existe 60 mil mortes, quase 60 mil mortes por ano no trânsito brasileiro. Só que você tem que ver que tem a malha rodoviária no Brasil é enorme. Né? Quantos e quantos acidentes a gente sai na imprensa aí, que a pessoa ficou 2, 3 dias no buraco, ninguém sabia dela, e quantos casos como esse deve acontecer. Né? No interior do Brasil, pessoas que sofrem acidente de moto morrem, resta a família enterrar e isso não vira nem estatística. E fora aqueles que se acidentam, não morrem e vão morrer durante o longo do ano, morrem no outro mês. A Abramet me falou que acidente de trânsito, né? Imagina, o indivíduo ele sofre um acidente de trânsito, se esfolou todo no asfalto, dali 2 dias, 1 dia, 2 ou 6 meses ou 1 ano, morre de infecção generalizada e ele não entra nas estatísticas de acidente de trânsito. Aí é terrível. André, fala pra gente um pouquinho dessa frente parlamentar em defesa do trânsito. Inclusive, eles estão apoiando essa iniciativa que vai ter essa audiência do dia 27 agora. E também eles promovem o movimento Maio Amarelo. Qual que é a função? O Maio Amarelo é do Observatório Nacional de Segurança Viária. É uma ONG, né, que lançou essa campanha. Esse Maio Amarelo existe já no mundo todo. É um mês destinado a buscar aí alternativas para diminuir a violência no trânsito. A Frente Parlamentar é uma comissão que existe na Câmara dos Deputados e, se não me engano, quem está à frente dela é o deputado Hugo Leal, que tem dedicado aí o seu mandato a questões de trânsito. Né? Esse evento que vai ter, que já teve, né, na Câmara dos Deputados, para discutir aí o projeto de lei para tolerância zero e tal. O que eu fiz foi uma crítica a esse texto, porque quem lê o texto, o press release, que eu não sei se veio pelo deputado, por quem que veio, mostra a criação da lei como a salvação da pátria. E aí, só que não adianta você ter uma lei rígida se ela não for aplicada adequadamente. Não adianta você ter uma lei rígida quando você tem um Supremo Tribunal Federal e um Superior Tribunal de Justiça que insiste em privilegiar o direito individual em face do direito coletivo. Hoje, com a legislação que existe, você pode privilegiar o direito coletivo em face do direito individual, já punindo o indivíduo no curso do processo. Mas vai ter advogado que vai falar, que tem o direito à ampla defesa. Ora, nós estamos falando de casos em que não se discute a autoria do crime de trânsito. Ele vai ter o direito à ampla defesa. Só que não é justo perante a sociedade que
que ele goze de liberdade igual aquele indivíduo que nunca cometeu nada, que anda direitinho. Essa que é a questão. Isso que tem que ser ponderado na balança da justiça. Essa resposta que o Poder Judiciário precisa começar a dar. Eu vou dar um exemplo. Na década de 90, quando surgiu o teste de DNA, não havia nenhuma legislação falando do teste de DNA. Houve uma avalanche no Poder Judiciário de ações de investigação de paternidade. E aí surgiu um outro problema. O investigado se negava a fazer o teste de DNA. Quando o caso chegou no STJ, né, o STJ definiu o seguinte, não tinha lei ainda, né, não havia lei. O STJ definiu o seguinte, quem se nega a fazer o teste de paternidade será declarado pai. Ponto. Acabou o problema. Certo? Então, hoje existe toda uma celeuma, né? Ah, não vou fazer o bafômetro porque não vou produzir prova contra mim mesmo. Isso daí é a maior mentira que existe na sociedade. Não existe esse direito. Não existe esse direito. Isso é uma interpretação, desculpa quem defende isso, mas é uma interpretação tanto esdrúxula, entendeu? Tendo como ponto de vista o próprio umbigo. Né? E olha só, e tem uma pergunta justamente sobre o bafômetro, aqui sobre as blitz da Lei Seca, que tinham muito. É o Paulo aqui de São Paulo. Obrigado, Paulo, pela participação aqui no programa. Ele está enviando aqui através do Facebook. Ele quer saber o seguinte, o que aconteceu com as blitz da Lei Seca? Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. De que adianta você ter uma lei mais rígida se não existe fiscalização e não existe punição? Né? A blitz ela precisa acontecer para a lei ser aplicada. Né? Talvez ela aconteça de forma errada também, né? Em fechar trânsito. Acho que eles tinham que estar mais próximos dos locais onde tem barzinho, já pegar o cara antes dele entrar no carro. Então, eu vejo pela seguinte maneira, Sérgio. A blitz ela é uma necessidade, tem que ter mesmo, e não tem outra forma de você tornar o trânsito mais lento. Entendeu? O Código de Trânsito Brasileiro determina lá que todo o sistema de trânsito, todos os agentes, todos aqueles que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, tem que propiciar um trânsito seguro para a população. Então, como que você faz isso? Via pública decente, sem buraco, sem ondulação, devidamente sinalizada e com fiscalização. Né? A fiscalização, eu vejo que precisa ter tolerância zero, principalmente dentro da cidade, que a coisa está muito feia. Entendeu? Os ânimos estão muito aflorados das pessoas. Né? E realmente a pessoa está numa SUV, né? Só ela, ocupando o espaço de 6 motocicletas, né? E ela quer costurar o trânsito. Né? Eu conheço pessoas que já declararam para mim que eles não se conformam dele estar num carro de 150, de 200 mil reais, e uma scooter de 5 mil reais vai embora e não fica parado no trânsito. É opção. Existe isso. Né? A coisa está... O trânsito está caminhando para um verdadeiro apartheid. Essa que é a realidade. O trânsito hoje no Brasil já é uma guerra. Já é uma guerra de egos, já é uma guerra de motoristas, sim, de pedestres, de motociclistas. Todo mundo está brigando, né? Sim. E é geral, não dá para dizer quem é mais culpado do que de quem. Na realidade, ninguém foi preparado, ninguém foi educado para dividir o espaço público. Né? Então, por exemplo, quando eu faço as palestras do projeto Motociclismo com Segurança, eu busco orientar o motociclista a pensar da seguinte forma: não há razão quando se ganha uma lesão. Não adianta o sinal estar verde para você. Diminui a velocidade. Tenha campo visual para fazer o cruzamento. A mesma coisa, aliás, cruzamento eu sempre trato como uma área de conflito. Né? Então, eu repito várias vezes isso. Não há razão quando se ganha uma lesão. Né? Por quê? O motociclista ele tem que ser inteligente. Ele não pode querer disputar o espaço com aquele que é maior. O Código de Trânsito lhe confere a prioridade? Sim, mas não é aplicado. E não tem ninguém para fiscalizar, para dar um puxão de orelha para o motorista do carro.
É bem verdade. Deixa eu dar só um alô aqui para os nossos internautas que estão no chat. Obrigado pela participação aí do Adriano Santos, que nos acompanha, e para o Joel Alves também. Um abraço para vocês. Façam suas perguntas aqui para o André Garcia, que estamos falando, para quem chegou agora, sobre segurança no trânsito. Você falou que tinha algumas fotos também para a gente passar, nós vamos passar. Aí eu vou pedir para o Iago já colocar essas fotos e você vai discursando em cima das imagens e também do vídeo, que é bem interessante. Essas fotos são... Essa foi a palestra que eu fiz no Salão Bike Show agora em janeiro, né? Teve o apoio da Triumph, né? Eu fiz 3 palestras durante o evento, né? Que foi de sexta até domingo, né? Teve apoio da Triumph, tá aí. Né? Tenho feito palestra também, já participei de CIPAT em grandes indústrias. E aí foi um evento que eu fiz, se não me engano, na Maganete Marelli. Teve o patrocínio da Rota K, que é concessionária Kawasaki de Campinas e Jundiaí. Né? E o feedback desse trabalho tem sido muito positivo. Né? Só para você ter uma ideia, na Marelli, ali o pessoal, eu passo o equipamento de segurança ali, é uma jaqueta, né? A mocinha ali tá vendo, poder ter contato porque esse pessoal com o equipamento de segurança. Fábrica, eles têm moto, né? Só para você ter uma ideia, na Maganete Marelli de Hortolândia, são 1.800 funcionários. Segundo o técnico de segurança que me contratou, cerca de 900 vão trabalhar de moto. É muita coisa. É uma população. Isso nos 3 turnos da fábrica. Eu fiz palestras... Ali já é uma palestra que eu fiz há 2 semanas em Matão, na faculdade Anhanguera. Também foi um sucesso, lotou o auditório. Né? São 2.300 alunos na Anhanguera de Matão. A coordenadora me falou que cerca de 2.300, cerca de 1.200 alunos se deslocam para a faculdade de moto. Mais de 50%. Então realmente tem que fazer algumas ações. Então, assim, o pessoal... E eu mostro, na palestra, eu mostro o lado bom e o lado ruim do motociclismo. Né? Então, eu tenho um vídeo até que ele pode passar aí. É um vídeo que vocês vão agora estar passando em primeira mão e eu vou inserir nas palestras, que é um modo que eu utilizo para convencer o indivíduo a utilizar equipamento de segurança. Porque muito se fala em capacete, 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 só que não o equipamento de segurança não é só capacete. É jaqueta, é uma luva, é uma calça com proteção. É um conjunto. É um calçado que seja acima do tornozelo, que em caso de acidente não saia do pé. Né? Então, eu mostro o lado bom e o lado ruim. Se eles cumprirem tudo aquilo que é proposto, né, eles conseguem se safar de um acidente. Excelente. Daqui a pouquinho o Iago vai colocar o vídeo lá para nós. E enquanto isso eu vou fazendo algumas perguntas aqui dos nossos internautas. O Adriano Santos, ele quer saber o que você acha do projeto que obriga o motociclista a usar colete com airbag. Eu escrevi recentemente, se ele colocar no Google lá, André Garcia airbag, ele vai achar um texto onde eu trato dessa questão. Inclusive o título do artigo é A Farsa do Airbag. O airbag que veio para o Brasil é ainda de primeira geração, não existe nenhum estudo científico que comprove a eficiência do airbag. Isso tem que ficar muito claro. Não é obrigatório na Europa ainda, existe lá, enfim... Mas movimento também. Não existe nenhum movimento. O que existe, que vai se tornar obrigatório na Europa a partir de 1º de janeiro de 2016, é o freio ABS, que esse sim faz a diferença. Né? Mas o airbag é uma jogada, isso daí, se eu não me engano, já foi arquivado lá no Congresso Nacional. Finalmente, né? Porque muito caro... E era um lobby, né, do importador aqui no Brasil para tornar obrigatório para poder vender o produto. Né? É um lobby, era
uma lei muito mais de cunho econômico do que propriamente para salvar vidas. O vídeo já está lá no ponto e o Iago vai colocar para nós. Voici ce qui défile sous vos pieds lorsque vous roulez à 30 km/h. En cas de chute, avec un équipement complet, vous pouvez glisser plusieurs secondes en restant protégé. Regardons maintenant ce qu'il se passe sans équipement adapté. À moto ou en scooter, sans équipement complet, vous risquez d'y laisser votre peau. Se ele quiser, ele pode mostrar uma foto de como fica o indivíduo depois que cai sem equipamento de segurança. Eu trouxe se você puder foto. Colocar aí para nós, Iago. Olha aí. Ele fica bem ralado. E isso pode gerar uma infecção generalizada, de tal forma que o indivíduo morre. Essa aqui é a realidade. Aí é fogo. E olha só, o Joel Alves está dizendo aqui que em Bauru, em cada 10 acidentes, 8 tem envolvimento de motoqueiros, ele ressalta, não de motociclistas. A sigla, a nomenclatura é o de menos. Não importa muito, mas então, a questão verdadeiro. É quem que está errado? A Espanha reduziu os acidentes de trânsito em 56% entre 2005 e 2011. Se não me falha a memória, em 2008, 2009 fizeram um estudo onde se constatou que de cada 10 acidentes com motocicleta, 7 a culpa era do motorista. Né? Isso na Espanha. O que ela fez como ação de Estado? Fechou o cerco para quem falava celular, hoje a multa é caríssima e leva à suspensão da habilitação do indivíduo na Espanha. Proibiu película escura, né? Completamente proibido isso na Espanha. Aqui no Brasil, usa-se como desculpa o aumento, a sensação de segurança, que é um engano. Né? Recentemente, lá no Morumbi, pegaram um empresário que estava com o carro todo filmado, né? Ficaram 2 horas com ele dentro do carro e ninguém enxergava. Então, essa sensação é falsa. Uma segurança ao inverso. Então. E no trânsito, prejudica muito a visibilidade dos outros veículos e principalmente do motociclista, que precisa se antecipar sempre. Né? Então, tem que ver lá em Bauru o que está acontecendo, né? E aí o órgão de trânsito local, com a prefeitura, tomar alguma atitude, fazer alguma ação para melhorar isso. E se ele quiser, pode contar comigo para ir lá levar palestra, o projeto, para a gente conversar. Então tá aí a dica do André. Leve a palestra para lá. Depois o André vai passar o site dele, o e-mail, todas as formas de contatá-lo. E tem uma pergunta do meu xará aqui, o Sérgio, ele fala assim, no caso de acidente com vítimas, não seria o caso de aprender a habilitação da pessoa por 10, 15 anos? Olha, o Código de Trânsito, lá, depois do artigo 300, entre 290 e 300 e pouco, a autoridade, o delegado, ele pode suspender preventivamente a habilitação do indivíduo. É aquilo que eu te digo, é uma questão de aplicar a legislação. Né? O delegado ele tem que cumprir uma determinada função até certo ponto, aí entra o Ministério Público. Então, se todos começarem a se dedicar mais, se debruçar mais sobre a questão de trânsito, a sociedade é que ganha. Né? Existe mecanismo para você suspender a habilitação. Agora, o tempo... hoje não existe essa possibilidade de 10, 15 anos. Fala-se em 12 meses e pode aumentar, dobrar, enfim. Mas, preventivamente, houve o acidente, eu acho que a autoridade policial ela deveria de imediato suspender a habilitação do indivíduo e mais, ele ser informado que se ele for pego dirigindo sem habilitação, ele vai preso. Entendeu? Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que passar a acontecer no Brasil. Sérgio, punição tem um efeito pedagógico na sociedade. Quando a sociedade sabe que ela é punida se
o cidadão vem a falhar por algum motivo, né? Ele muda o hábito dele. Hoje o brasileiro, ele abusa no trânsito porque ele tem certeza da impunidade. Quando você está numa sociedade como a brasileira, que tem a certeza da impunidade, isso significa que o nosso poder judiciário é fraco e moroso. Ele não está dando a resposta adequada para os anseios da sociedade, para os problemas da sociedade. E aí eu incluo também o Ministério Público, que tem a sua parcela de culpa. O Ministério Público não vai julgar, lógico, mas o Ministério Público ele podia ser mais atuante. Ele podia exigir mais, né? A tese do dolo eventual é do Ministério Público. Eu acho que isso tem que alastrar mais, tem que ser divulgado mais, entendeu? E o Ministério Público ele tem que ter uma atuação de tal maneira que realmente afaste essas pessoas do trânsito. Tem gente que, fora de brincadeira, não tem condição de guiar um carro, de pilotar uma motocicleta. Ele tem que fazer uso do transporte público pro resto da vida. Porque ele é um sociopata, não adianta. Ele acha que só tem ele no trânsito. Ele não tem paciência, ele não tem equilíbrio emocional. Então, não é só... Está se discutindo muito a questão do processo de habilitação no Brasil, né? Querendo mudar o processo de habilitação da motocicleta. Não é só isso não, meu amigo. Precisa ter um teste psicológico eficiente para saber se o indivíduo pode ou não manusear aquela máquina no espaço público. Se ele não tiver, sinto muito. Como eu disse, a habilitação não é uma concessão. Olha, amigo, o Estado não vai lhe conceder o direito de dirigir. Eu não sei se você já viu algum comentário assim muito maldoso lá no Facebook ou em algumas outras redes sociais, que se você quiser dar cabo na vida de alguém, atropela, porque não tem problema. Exatamente. Isso é uma coisa assim ridícula, é um pensamento de brasileiro que realmente não está nem aí para a sociedade, com a vida em sociedade. É um acontecimento, é um fato que aos olhos, muitas vezes aos olhos da polícia, do agente de trânsito, do Ministério Público e do Poder Judiciário, é visto como um caso corriqueiro, como um mero acidente de trânsito. Será que acidente... O cara teve a intenção de atropelar, ou estava bêbado, ou falava ao celular e matou uma pessoa. Não há que se falar em acidente de trânsito. Não houve acidente de trânsito. Houve um assassinato. Só que aí nós temos lá os nossos legisladores que fazem as suas artes também. Um caso lá no Paraná, que teve aquele deputado, eu não sei se ele acho que era estadual, que ele estava embriagado em altíssima velocidade, matou 2 pessoas. É mais um caso, assim como da irmã e da mãe do Rafael Baltresca, assim como o caso do Vitor, assim como o caso do Gari aqui na Marginal Pinheiros. É mais um caso que o indivíduo estava alcoolizado, matou e está respondendo o processo em liberdade. E não aconteceu nada com o cara. E a Assembleia Legislativa do Paraná cassou o mandato dele porque houve clamor público, porque senão tinha acabado em pizza mesmo. Entendeu? Então, o Poder Judiciário ele precisa dar uma resposta imediata para um caso desse. Tem bons antecedentes, tem isso, tem aquilo. Não é só essas questões que tem que ir para a balança, né? E a paz social? E o efeito pedagógico da punição para a sociedade? O exemplo para a sociedade? A questão do direito coletivo e do direito individual, como que fica? Né? Então, o Poder Judiciário, ele está equivocadamente, fala-se muito em mudança de legislação, só que se você olha toda a legislação, Pacto de São José, Constituição Federal, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, você olha ali que existe alternativa a aplicar o direito
privilegiando a sociedade, o coletivo, e não o indivíduo só. Ah, mas você vai acabar com a vida do indivíduo que trabalhava, que produz. Mas e a família que ele matou? Né? Aquele também produzia, aquele também então, trabalhava. É porque o indivíduo, você fala, mas ele matou uma... Não, ele matou toda uma família. Ele marcou uma família. Essa que é a questão. Né? Não foi um indivíduo que morreu na realidade. Tem um aspecto moral que ninguém pensa. Né? Agora, volto a dizer, não defendo aqui pegar o cara e trancafiar ele na cadeia, não é isso. Mas o Poder Judiciário mostrar o peso da punição. Deixar o cara, falar para ele, amigo, você não vai ter mais vida social até o trânsito em julgado da ação, já que tem que esperar, já que é o direito à ampla defesa. A autoria é você, é incontroverso. Então você vai ficar em prisão domiciliar. Se você for pego em bar, se você for pego à noite, tendo vida social, se você for pego dirigindo, aí você vai preso. Aí você perde esse mordomia, benefício. Entendeu? Agora, a questão é, o Poder Judiciário ele está sendo ineficiente, ele não está conseguindo dar nem essa resposta para a sociedade. E o indivíduo que quando ele entra num carro, ou quando ele monta numa motocicleta, quando ele senta num ônibus, num caminhão, se ele ter em mente que se ele fizer alguma coisa de errado no trânsito, ele vai ser punido de forma exemplar, olha, Sérgio, eu digo para você, a coisa muda da água para o vinho no trânsito. A violência diminui. Nós tivemos, aproveitando que você está comentando aí sobre punir e sobre dar o exemplo, recentemente São Paulo foi palco de atropelamentos de ciclistas por motoristas de ônibus. Então, não sei se você soube, mas eles pegaram um grupo de motoristas e colocaram eles numa bicicleta e um ônibus atrás. Aí eles perceberam que, opa, o negócio aqui é feio. Porque realmente, você uma bicicleta é frágil. Eu defendo, estão falando muito da mudança do processo de habilitação. Eu defendo que a categoria B, que serve só para carro, para automóvel, seja permitido ao indivíduo pilotar uma scooter até 300 cilindradas. Por quê? Isso já tem na Itália e na Espanha. A legislação da Itália contempla isso. Por quê? O indivíduo na escola, quando ele for fazer a habilitação, e ele começa o processo só para a categoria B, ele precisa ter a experiência de pilotar um veículo de duas rodas. Por quê? Para quando ele estiver no espaço público, ele respeitar o veículo de duas rodas. Só que isso gera também tem todo um desdobramento. Por quê? Você acaba incentivando o uso do veículo de duas rodas e o cara deixa o carro para o final de semana. Né? Isso acontece na Itália, na França, na Espanha. E no Brasil, infelizmente, não acordaram para isso. Né? Veja que uma mudança gera todo um efeito cascata em benefício da própria sociedade. Você educa o indivíduo, ele vai respeitar o veículo de duas rodas. Se ele tiver com o carro, ele vai respeitar mais o indivíduo, né? A não ser que ele seja um sociopata. Né? Aí é uma exceção. Mas ele vai respeitar mais o indivíduo, a motocicleta na via pública. E pode acontecer dele falar, não, durante a semana eu vou usar um veículo que é mais eficiente do ponto de vista de deslocamento, do ponto de vista ambiental, porque polui menos que o carro. Né? Hoje uma scooter aí, brincando, faz 30, 40 km com 1 litro de gasolina. Né? Ocupa menos espaço público, quer dizer, flui. Tem um estudo, inclusive na Bélgica, feito por um cientista que não é motociclista. Ele pegou um trecho de 10 quilômetros, né? Não lembro as cidades agora, mas e constatou que se no horário de pico um determinado número usasse scooter, aquele tráfego ia diminuir em 60%. Quer dizer,
existe lá um prejuízo que ele calculou de 9 milhões de euros por mês. Então você pega isso, reduz 60%, olha quanto dinheiro está se economizando. Então você pega uma cidade como São Paulo, né? Você está aí, além da violência, você fica parado no trânsito, né? Eu acho absurdo o cara ficar num carro 3, 4 horas por dia parado, né? É salvo se a profissão do cara Consome, seja vendedor e tenha consome, mas mesmo assim é possível. É possível. Quantas vezes eu tive que sair quando eu advogava ainda, eu ia de terno e gravata, quantas vezes eu fui de scooter? Sim, Né? não Eu ia equipado, guardava as coisas. É possível. Né? Basta, precisa de uma logística? Precisa, mas é possível. E o tempo, o ganho de tempo que o indivíduo vai ter, o dia que ele fizer isso, ele não quer mais voltar para o carro. Ah, é verdade. Essa é a realidade. Eu já estou nessa há 6 anos. Então, é difícil o carro. E olha, eu uso bastante transporte público também, que eu acho que apesar de ser um pouco ainda difícil usar, vale a pena. Em São Paulo dá para usar, é tranquilo, não é... O que não é um bicho de precisa, sete cabeças. eu volto a dizer, eu estava falando no começo, se o Estado olhasse para a motocicleta como solução das questões de mobilidade, parte do problema estaria resolvido. Por quê? O indivíduo ele poderia se deslocar. Porque, primeiro, um assunto que eu trato nas palestras, veículo de baixa cilindrada não foi feito para andar em rodovia. Tá? E aí eu dou uma série de explicações. Tem a questão do peso, excesso de peso na motocicleta, tem uma série de questões. Mas enfim, se você consegue interligar o sistema público de transporte com o veículo de 2 rodas, bicicleta, scooter, motocicleta, você cria bolsões de estacionamento na entrada de um metrô, você vai estar incentivando a pessoa a usar o metrô. Ela tem essa facilidade. Se ela for de carro, ela vai pagar estacionamento. Se ela for de moto, de scooter ou de bicicleta, ela não vai pagar estacionamento. É uma coisa assim, já existe lá fora, por que não copia, né? Porque lá é outro país, é outra cultura, mas a gente tem que pegar os bons exemplos e tentar aplicar, né? Então, precisa, lógico, investir mais em transporte público de qualidade, ter mais metrô, mas eu menciono de novo esse caso que eu te falei. Eu ia num determinado local que eu sabia que não tem estacionamento na rua, né? Eu ia num evento que não tinha estacionamento na rua, eu ia ter dificuldade para estacionar a minha scooter. Então o que eu fiz? Pensei, bom, Estação da Luz, vou deixar no Butantã, pego o metrô, em poucos minutos eu estou lá e pronto. Então é uma questão de você equacionar tudo isso. Excelente. André, estamos aqui nos nossos 5 minutos finais do programa e eu gostaria que você utilizasse para deixar a sua mensagem para todos os internautas que nos assistiram aqui, de como é possível a gente ter um trânsito mais humano. Vamos falar em trânsito humano, né? Porque dessa forma a gente vai saber que é um trânsito mais seguro. E também falar para o pessoal que apesar de você ser apaixonado pela moto, né? Existem várias formas da gente se locomover, o transporte público, a bicicleta, e o programa realmente incentiva aqui a mobilidade e temos trazido vários especialistas para falar sobre isso. Em São Paulo é possível até você andar a pé, dependendo do percurso que você faça. Sim. E também deixar a sua dica aí para quem quiser assistir uma palestra sua, como faz, o seu contato, o seu site, em suma, dá material aí para o pessoal. A primeira dica que eu posso dar para o internauta, ele que vai para a via pública, dividir o espaço público, seja com motocicleta, com carro, né? Aquele que é profissional, como motorista de ônibus, motorista de táxi, motorista de caminhão, precisa ter ética, né? Um princípio ético que foi ensinado para nós aí há mais de 2000 anos e hoje, em pleno 2014, temos dificuldade de aplicar. Não faça ao outro aquilo que não quer que faça a você. Então se coloque no lugar do outro na via pública. Algo muito básico, né? Muito fácil de ser aplicado e que parece que é muito difícil, né? Para o motociclista, ele tem que saber o que ele está pilotando, né? Que produto ele vai escolher,
o que ele vai, qual a utilidade que ele vai fazer da motocicleta, qual a experiência que ele tem, e ter na cabeça o seguinte: precisa andar equipado, não só com um capacete. Precisa saber escolher o capacete, precisa andar com uma jaqueta, com uma luva, para, num caso de acidente, ele não levar a pior. E a palestra, pode escrever andregarcia@motosafe.com.br, né? Motosafe, MOTOSAFE, né? .com.br. Pode entrar em contato comigo para ver aí a agenda, para estar levando a palestra. Eu tenho conseguido aí apoio e patrocínio ainda que pontuais, né? Eu dependo disso para poder levar a palestra, deslocar, como aconteceu agora em Matão. Eu tive apoio da Triumph, tive apoio do equipamento de Tex, tive apoio da Eurobike lá de Ribeirão Preto. Os eventos que eu tive em Campinas, na região de Campinas, tive o patrocínio da Rota K, que é concessionária da Kawasaki, apoio da Kawasaki. Então, escreve para mim e a gente vai equacionar isso e vai levar a palestra para você e, de alguma forma, trocar essa ideia, trocar ideias, trocar experiências para a gente fazer um trânsito melhor. Excelente. Então agradecemos aqui o bate-papo bem agradável com o André Garcia. Falamos sobre segurança no trânsito e muito mais coisas. Toda essa informação vai estar amanhã mesmo lá no nosso site, que é o sobnovadireção.com. André, muito obrigado pela participação. Obrigado, Sérgio. Valeu.